Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 5, e o nosso tema é a instituição da monarquia em Israel. Só para começar, nunca foi desejo de Deus que fosse instituída a monarquia. Deus queria reinar ser soberano em cima do povo, sobre o povo. Esse era o desejo, esse era o que Deus queria. Claro, Deus sabe todas as coisas, sabia que eles pediriam um rei, mas nós vemos que Deus queria. Não ficou é triste na nossa linguagem pelo fato daquele povo pedir um rei. Que lá no livro de Levítico nós vemos que Deus já tinha colocado, se eles pedissem um rei, como eles deveriam proceder. Mas aqui, no nosso textuário que está em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 e 5, diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos seus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julguem, como o tem em todas as nações. Então eles pediram um rei para Samuel, porque os filhos de Samuel não foram retos assim como Samuel foi. Irmãos, tem uma diferença dos filhos de Eli e os filhos de Samuel. Os filhos de Samuel, com certeza, a Bíblia não está relatando, mas com certeza Samuel chamou a atenção, Samuel ensinou, Samuel insistiu para que eles pudessem seguir o caminho de Deus, mas não quiseram. E nós vemos que o povo falou: olha, nós queremos um rei, nós queremos ser como as outras nações, que as outras nações têm reis, e nós não temos. Na nossa verdade prática, antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Então nós vemos que eles deveriam ter usado a mentalidade para saber e para tomar a decisão certa. E claro, o crente, antes de tomar qualquer decisão, deve pedir para Deus uma direção. Porque quando nós tomamos a decisão na direção de Deus, se nós passamos por dificuldade, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos ajuda. Mas quando a gente passa, é teimoso e quer fazer as coisas do nosso jeito, nós passamos pelas dificuldades, porém sem o consolo do Espírito Santo nesse caso. 1 Samuel, nosso texto na leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 8, do 4 ao 7, versículo do 4 ao 7, capítulo 10, versículo do 1 ao 7, diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Continue, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. É aquilo que nós estávamos falando. E quem pediu isso foram os anciãos que disseram que queriam um rei. Claro, os anciãos eram os porta-voz do povo. Então eles falaram aquilo que o povo queriam que eles falassem para Samuel. Aqui no capítulo 10, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura tu não tem ungido ao Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, o quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Nós vemos que Saul, ele estava procurando as jumentas do teu pai, e falou: olha, estamos aqui, estava ele, claro, mas ele não estava sozinho. Estamos aqui e tal, olha, tem um profeta aqui, mas a gente não tem uma oferta. Temos sim. Então foram lá, e aí Deus falou para Samuel para ungir Saul como rei. Falou: olha, já acharam-se as ovelhas do seu pai está aflito por causa de você, volta. Então ali ele foi, Deus ungiu ele como rei. Deus permitiu que ele fosse ungido como rei. Como que vocês não querem um rei? Então agora, e um rei do jeito que vocês querem, um rei bonito, um rei forte, um rei alto, um rei de boa aparência, um rei inteligente. É desse rei que vocês querem, né? Então é esse mesmo que vocês vão ter. Aqui na nossa introdução, ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Então, Deus, ele que permitiu que fosse instituída a monarquia de Israel. Mas existiam regras, as pessoas tinham que trabalhar praticamente de graça, teriam que pagar impostos, tudo seria feito. Claro, eles teriam, como eles queriam, a mesma
situação do que os outros povos. Mas ali, naquele momento, era assim que eles deveriam proceder. Por que a monarquia? Um sentimento de orgulho nacional. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só buscavam em tempos de crise. Essa questão em tempo de crise é aquela questão dos juízes que é muito, muito claro. Nós vemos Israel buscando a Deus em tempos de crise no livro dos Juízes, quando o povo estava lá sendo levado cativo por outros, sendo roubado pelos outros povos, e aí Deus levantava um juiz, e aí Deus ia lá e livrava. E depois o povo começava tudo de novo, e Deus tinha que levantar um outro juiz abençoado, porque às vezes o povo também colocava lá, mas quando Deus levantava um, para livrar o povo. Então nós vemos esses altos e baixos, mas o crente sofre também altos e baixos. Mas aqui é a apostasia mesmo, porque o crente está animado, às vezes está desanimado, mas sempre o Espírito Santo está consolando, e aqui sempre Deus também consolando. Mas no caso é a apostasia, uma hora estava querendo Deus e uma hora estava apostatando de Deus e adorando outros ídolos. Quando eles começaram a ver os outros povos, não, nós queremos ser igual aos outros povos, queremos ter um rei, e aí que Deus permitiu. O fracasso dos filhos de Samuel, este era o contexto dos israelitas, a Arca da Aliança não estava mais com o povo, havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. Samuel foi um grande líder, como eu falei no começo, diferente de Eli. Ele não repreendia os filhos, ainda colocou os seus filhos em cargos. Aqui nós não vemos Samuel colocando os filhos dele em cargos, né? Não sei se tinha, a Bíblia não vai relatar especificamente. Mas ele aceita essa condição, ele não fica contestando, ele aceita, porque realmente os seus filhos não estavam em condições. E aqui no 3, rejeitando os planos de Deus. O plano de Deus nunca foi a monarquia. O plano de Deus foi que Deus, que deveria ser soberano sobre aquela nação, claro, sempre levantando um homem, para que pudesse ali, mas não uma dinastia, sai um rei, aí aqui da família daquele rei, porque é assim que funcionam os reis. Depois que sai a família daquele rei, fica outro, fica outro, fica outro. Davi foi uma exceção, a primeira exceção. Saul foi o primeiro rei e Davi foi o segundo rei de Israel, mas foi uma exceção, porque quem deveria reinar era Jonatas. Jonatas morreu e teria outros que teriam sucessão ao trono, mas a casa de Saul já estava enfraquecida, então não teve força para poder continuar o reinado. Aqui no 2, a escolha de Saul como rei. Por que Saul? Quando nos lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que foco da narrativa não recaiu sobre ele? Podemos considerar, veja bem, podemos considerar que num primeiro momento o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Deus o escolheu, mas ele rejeitou. Lembra que nós dissemos, olha, o povo queria um rei bonito, um rei forte, não sei o quê. Deus permitiu que aquele rei existisse, que realmente foi o rei Saul. Mas nós vemos que ele ficou, no começo foi um crente, foi fiel, foi servo, só que depois ficou indiferente às coisas de Deus. Aqui na parte 2, a unção de Saul por Samuel. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério. Então, meus irmãos, aqui teve como é que eu posso dizer assim, o homem também desejou isso, né? A pena que Deus mandou ele fazer, só que ele ficou muito impressionado com Saul, muito impressionado. Até o beijou, não sei o que, aquela coisa toda. E com Davi não aconteceu isso. Não é Eliabe, não é não sei o que, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Manda chamar. Quando Davi chegou, não deu nada por Davi. Deus falou, não, é esse que eu quero escolher. Então aqui é muito importante por quê? Porque falta, como é que eu posso dizer, sensibilidade para os líderes separarem os obreiros. Foi o que aconteceu aqui, como a lição até está dando essa palhinha. Sensibilidade para os líderes separarem os obreiros, porque não é o que eu quero, é o que Deus quer.
E muitos têm colocado nepotismo dentro da igreja. O meu filho tem que ser pastor, o meu filho tem que ser presidente de campo, o meu filho... E às vezes o filho não tem aptidão para nada disso. Não tem aptidão para ser pastor, não tem aptidão para ser músico, tem aptidão para ser crente, tem aptidão para ser membro de igreja, não tem aptidão para ser obreiro. Então o líder tem que entender isso, os líderes têm que entender isso, têm que entenderem isso. Eles têm que entender isso para quê? Para que a obra de Deus hoje está sofrendo muito. Por quê? Porque são pessoas que têm até têm capacidade, mas não é Deus que escolhe, é o homem que escolhe. Então quando o homem escolhe, dá problema. E como nós vemos a igreja, está tendo muito problema porque o homem está escolhendo, é aquele que tem mais dinheiro, é o filho do fulano que é poderoso da igreja, que tem um dízimo alto, meu filho tem que ser, não sei o quê. Mas às vezes o homem ele está até desejando só pelo cargo, mas não pela função. Ele só quer o cargo, mas não quer a função. Ele não quer estar, ele não quer ter aquela função. Qual que é a função? A função é fazer aquilo que aquele cargo determina que se faça. Porque eu já vi evangelista, eu não estou aqui para jogar, evangelista que não sabe ler a Bíblia, que não consegue abrir a Bíblia, que não sabe ler a Bíblia, não consegue ler. Eu não vou nem dizer de pregar, né? Não sabe ler a Bíblia, não sabe ler a Bíblia, né? E você vê, por que foi colocado esse homem lá? Não estamos aqui para julgar, meus irmãos, a unção na vida de ninguém. Só que eu estou dizendo, pela a leitura da lição, e claro, pelas coisas que a gente está vendo, que isso tem acontecido muito, infelizmente. Os sinais de confirmação da unção. 3 são os sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas, que foi aquilo que aconteceu. Segundo, ele encontra 3 homens no Monte Tabor, assim como Samuel tinha dito. E terceiro, a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. Ele profetizou, mas depois não profetizou mais. Isso foi um sinal de Samuel falando, não, Samuel, eu estou escolhendo, estou permitindo, estou escolhendo ele, mas é por uma permissão, porque o povo pediu. Porque o povo pediu um rei. Então Deus estava permitindo. Aqui no tópico 3, o rei que o povo escolheu. Uma escolha pautada na aparência. Então é aquilo que eu estava falando no começo. Quem queria um rei era o povo. Só que depois Deus teve que consertar aquilo que o povo fez. Claro, colocou Davi, Davi cometeu pecado, não sei o quê, mas conseguiu organizar o culto como Deus queria. Que foi trazer a arca, que foi prestar um culto legítimo para Deus. Porque Saul ficou 40 anos reinando e não teve nenhuma preocupação em trazer a arca de Deus, nenhuma preocupação em estabelecer aquilo que Deus tinha dado para Moisés, nenhuma preocupação com isso. E Deus levantou um homem que se preocupou com isso, criou os turnos, trouxe a arca. Então era isso que Deus queria. Então o povo escolheu o rei, foi aquilo que eles tiveram, um rei pautado, um rei que se preocupava muito com a aparência. O povo se preocupa muito com a aparência. Os direitos do novo rei. Eles escolheram o rei, mas o rei também teria que ter direito. Eles deveriam que ceder as suas plantações, alguma coisa. Por quê? Porque a monarquia, quem sustenta a monarquia é o povo. É o povo que sustenta a monarquia. A monarquia não é uma instituição, não é uma empresa que auto se sustenta. Não, quem sustenta a monarquia é o povo. Assim como nós vemos alguns países ainda que tem monarquia, como a Inglaterra, Suécia, mas a mais famosa é a monarquia na Inglaterra, que o povo não quer. O povo acha bonito, acha legal, mas quem sustenta é os impostos do povo que sustenta a monarquia. E aqui não era diferente. Eles deveriam que ceder algumas coisas, muitas coisas, para que esse reinado pudesse existir. E aqui no tópico 3, na parte 3, o novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhe mandamentos, escolheu liderança para representá-lo em momentos ímpares. Fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele. Muitas vezes, agora, não seria diferente. Então, é interessante, nós vemos uma coisa. O povo pediu, Deus deu. Não era plano de Deus, mas Deus já estava vendo. Olha. Deus ele sabendo de todas as coisas, então Deus sabia que o povo ia pedir um rei. Então Deus já tinha estabelecido isso muito antes, mas isso nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus era que o povo tivesse uma sensibilidade com Deus, para que o povo pudesse ser guiado por Deus. Não haveria um homem físico, mas sim Deus, o Todo-Poderoso, que age no nosso espírito, que conduziria o povo. Mas não, nós queremos um rei, nós queremos ser igual às outras nações, guerrear nossas guerras, esse rei, e na verdade o povo desejava isso. Então vamos aqui para a nossa conclusão.
Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristão, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Fazemos escolhas certas, escolhas erradas. O importante é que quando a gente for escolher qualquer coisa, Deus tem que estar em primeiro lugar. É a vontade de Deus que tem que ser seguida na nossa vida. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.